Foi uma história muito engraçada, né? Porque eu estava em Nova York e fui num pub que estava acontecendo uma roda de choro semanalmente lá, uma coisa assim que muito inusitada, né? Em Nova York, choro. Então eu fui lá com a gaita no bolso e dei uma canja lá com o pessoal. E o Ted estava tocando com eles também. Foi aí que a gente se conheceu. A gente se conheceu tocando já. E aí ele, no dia seguinte ele me chamou para fazer uma participação num show que ele estava lançando, o último disco dele. Então, a partir daí a gente estabeleceu uma amizade. Ele falou que sempre vinha para o Brasil.
eu tinha sorte de ter um pai, o violonista profissional. Ele ainda toca violão. E eu lembro de infância mesmo. Ele estava tocando música do Jorge Gilberto, tocando Sérgio Mendes, tocando Luiz Bonfá, tocando os clássicos de bossa nova e samba. A gente fez viagens para a Flórida. Eu cresci em Pennsylvania, em Nova York. E a gente fez as passagens com essa fita. E a gente ouvia a mesma fita muitas vezes, a gente cantando o pato. Ainda lembro, eu gostei. Mas eu também lembro que meu pai, como violonista sério, toca todas as músicas do Villa-Lobos no violão. Então eu sempre apaixonei pelas músicas do Villa-Lobos, porque eu não entendi direito como essa música jazz, não era uma música erudita, mas tinha essa coisa uma coisa entre, né? Um pouco de mágica eu achei da música dele. É uma coisa que não posso falar a palavra, mas é uma coisa muito bonita. E depois eu aprendi a tocar violão, algumas partituras e etudes do Villa-Lobos. Mas eu fui na faculdade no Indiana e estudei o violão brasileiro com um professor brasileiro e ele tinha um grupo de choro para mostrar, tocar música brasileira lá nos Estados Unidos.
Eu não sabia que Brasília tem uma repetição forte mesmo do choro e samba e música geral, instrumental. Aham. Só que as pessoas que tocavam saíram para o Rio, São Paulo. Então, Paulo me convidou para a casa dele e falou, fica em casa. Então, essa vez eu fui no São Paulo Aham. e fez um e-mail para ele que, Pablo, estou no Brasil, quero conhecer Brasília. Eu falei, vem, meu irmão, fica aqui em casa aí que a gente faz um som, eu te mostro as rodas da cidade. E acabou que mudou, né, a tua opinião em relação a isso. Você viu que Brasília é legal, né? muito Tem bom vários aqui. polos, várias rodas de choro, Nossa, que né? qualidade de música aqui é muito alto. O Brasil inteiro tem músicos incríveis para a gente, nos americanos que vivem vocês tocando. Tá muito impressionante, a musicalidade de cara na rua tocando cavaco, swing.
E o interessante é que aí quando ele estava lá em casa, ele tinha acabado de escrever um livro muito interessante sobre essa pesquisa da música brasileira, que chama Memórias do Brasil, né? Retratos do Brasil, o livro. E tinha um repertório vasto, e a gente começou a tocar esse repertório, dar uma lida nas coisas. E fomos convidados aí para Belo Horizonte. Tá. E fizemos uma sessão de estúdio lá sem pretensão de virar disco nem nada, por consequência de um outro trabalho. E aí, quando a gente ouviu o resultado, a gente sentou e falou, pô, vamos gravar um disco, né? Vamos fazer um trabalho do duo mesmo.
Acho muito interessante que tem um violino e um gaita tocando duo. Eu nunca vi antes que tem um gaita acompanhando o violino e o violino acompanhando o gaita. Porque Dois instrumentos melódicos, né? mais agudo e rola. Né? Então, a gente está fazendo o arranjos, mistura música americana, coisa de blues, coisa de raiz dos Estados Unidos, com a raiz do Brasil, de forró e samba, e choro e as coisas aqui. E achando o nosso som. E fez esse disco agora que se chama Transcontinental Music Express. É uma mistura das duas tradições que a gente ama, porque é muito engraçado que tem brasileiro tocando blues e tem gringo tocando choro. choro. E foi essa brincadeira que criou nossa amizade e esse interesse em fazer um projeto musical junto. Eu comecei com bandolim em 2001. Por causa de gravações eu vi do Jaco do Bandolim lá nos Estados Unidos. E já estava tocando violino. Muitos anos estudei, formei na faculdade. Tenho mestres do Indiana University no jazz. E para mim, música brasileira foi mais coisa fazer, não para ganhar dinheiro, foi uma coisa só para brincar, para aprender a tocar. Não tinha mercado tocar música brasileira choro. Então foi uma coisa eu fiz além de tocar profissionalmente. Eu fiz seu hobby, não sei falar. É um hobby mesmo. Eu fiz seu hobby. E depois eu criei
um grupo de choro com amigos lá nos Los Angeles. A gente formou Los Angeles Choro Ensemble, um grupo de americanos e um brasileiro que tocou pandeiro com a gente. E a gente fez shows na Califórnia, onde eu moro lá. Então, fica mais e mais o trabalho eu fiz, porque eu toco música cubana, toco música jazz, toco rock, toco música erudita também, toco Bach e as coisas clássicas. Mas música brasileira fica mais importante na minha vida. Sou muitos mais gigs e muito mais energia. Pessoas americanas gostam muito da música brasileira, mas eles não conhecem. Então, eu estava divulgando essa música lá e agora estou aqui fazendo um trabalho. Mas é muito interessante que essa música de vocês tem muito respeito. Acho que é uma das maiores coisas que sai do país mesmo, exportações, é a cultura da música brasileira. É muito forte e o mundo inteiro ama, eu acho.
Eu comecei a música com blues mesmo, né? Brincando, aquela coisa de pegar a gaitinha e fazer um som, né? Pega aquela gaitinha de blues e fazer um ué, 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 aquela coisa. E que, na época que eu comecei, era o material que estava mais disponível para mim. Eu procurava gaita nas lojas de disco e só vinha blues, gaita de blues, né? Aí eu peguei e comecei a brincar com essa gaita, me apaixonei, fiquei vários anos tocando blues na cidade e meus primeiros cachês foram numa gig de blues. Mas aí eu comecei a reparar que eu não estava completo fazendo aquilo. Eu tinha que descobrir uma coisa mesmo que tivesse uma identidade com a minha raiz, né? E vi que a gaita era perfeita para tocar choro, para tocar música brasileira. E comecei a estudar o choro, né, essa coisa do samba. E acho que o resultado é bem interessante, porque ela parece um pouco com o acordeon, né? Mas tem as notas, a expressão da nota, o fole do acordeon é o nosso diafragma, a nossa barriga. Então, acho que a gente tem uma força de expressão numa nota com um controle bem de dentro mesmo da alma.
Eu toquei no festival qual se chama Festival Sem Parar, Chorando Sem Parar, lá em São Carlos. E eu estava convidado dos Estados Unidos a tocar nesse festival ao lado do Yamandu, Armandinho, Paula Moura, o Baby do Brasil. Foi um prazer enorme estar lá fazendo um som com Yamandu e Alessandro Penese, Paula Moura. Que prazer. A gente tem, acho que, assim, essa proposta da gaita e do violino, ela é muito bem aceita. Eu acho que a gente pretende tocar em várias partes aí desse mundo maravilhoso, né? E gravar um segundo disco futuramente, de repente até pensando nessa proposta de duo mesmo, a ideia que eu estava falando com o Ted, que é uma coisa que a gente resolve facilmente, né? Não, muito Diminui mais o fácil. número de ensaios nos lugares com os músicos, né? E chega pronto já, né? Legal, a gente tem muitas músicas originais entre a gente, então dá para fazer a música original. E tem essa duo que parece que ainda tem muita invenção